irmãos e irmãs, nós queremos saudar a todos nesta noite de gratidão com a preciosa e abundante paz do Cristo vivo. Amém, irmãos? Essas mulheres são mulheres tementes a Deus, verdadeiras auxiliadoras, que têm servido a igreja e a comunidade. Nós vamos abrir a Bíblia no Salmo 122. O pastor André vai conduzir esta leitura da palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E muitos atenderam esse convite e vieram à casa do Senhor para adorar ao Senhor, para louvar ao Deus grande que tem sustentado a vida dessa igreja, da SAF dessa igreja. E é nessa convicção desse Deus grande, nós vamos louvar a Deus também cantando o hino de número 26 do nosso cenário, ao Deus grandioso. Louvemos ao nosso Deus. Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por esta noite, somos gratos porque o Senhor é um Deus grandioso, um Deus que controla todas as coisas, ó Deus. O Senhor controla desde a menor parte, ó Deus, da nossa vida, até todo o universo está no controle do Senhor, ó Deus. E nós nos reunimos nessa noite aqui para louvar, engrandecer o nome do Senhor, ó Deus. Que o Senhor abençoe a nossa vida, ó Deus. Que o Senhor fortaleça a nossa vida e que o Senhor venha falar a nossa vida nessa noite, através dos louvores, através da Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus. Rogamos as bênçãos do Senhor de maneira especial pela sociedade feminina que completa, ó Deus, 110 anos, por esta igreja, 100 anos, ó Deus, e esta igreja que completa 110, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, e frutificando, como tem feito até aqui, ó Deus. Nós oramos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. De Deus temor tem meu coração, dos medos me livrou, preciosa graça me tocou, no instante em que eu criei. Correntes rolou, liberto estou, meu Salvador me resgatou, foi consolar o seu perdão, amor sem fim. Contemplar em mim, por isso eu canto glória, glória, autor da minha e da nossa fé. Te agradecemos, ó Deus, nesse momento que temos estar na Tua presença, para glorificar o Teu nome, para agradecer ao Senhor pelos 100 anos de história através de nós, para a glória do Teu nome. Deus bendito,
nesse momento em que queremos exaltar o Teu nome. Também diante do Senhor nos prostramos e reconhecemos diante de Ti a nossa habilidade, as nossas falhas. Meu Pai bendito, perdoa-nos os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas. Aquelas que foram cometidas, ó Deus, de forma até inconsciente. Mas aquelas também, ó Deus, que cometemos de forma ciente. E, ó Deus, pela nossa fraqueza. Pai, não impedimos de ocorrer. Tem misericórdia, Deus. Assim clamamos porque queremos diante do Senhor. Certos, ó Deus, da Tua promessa, que o Senhor é fiel e justo em nos perdoar. Ó Deus, queremos diante do Senhor comparecer santos, limpos. Não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus, pelo Teu maravilhoso sangue derramado na cruz por nós. Ó Pai, aceita toda a nossa manifestação de adoração ao Senhor, um aroma agradável, suave, diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Com nosso irmão Azar. Glória ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos ficar de pé, amados. Vamos dizer ao Senhor. Glória a Deus. Cântico número 2. Eu sei que foi pago um alto preço para me contigo eu consigo, meu irmão. Quando Jesus
têm sido os demais dessas comemorações, é uma oportunidade, Deus, do teu povo bendizer ao Senhor. Há 100 anos atrás foram organizados esse trabalho, principalmente a SAF dessa igreja nasceu com a dedicação de algumas irmãs, que foram somando outras vidas. Como diz a própria canção, o próprio cântico, muitas vidas foram alcançadas com o trabalho da SAF desta igreja. Por isso nós bendizemos o teu nome, porque essas irmãs que passaram foram verdadeiras mulheres a serviço do Senhor, mas deixaram exemplo para aquelas que ainda estão fazendo a obra do Senhor neste lugar. Agradecemos ao Senhor pela vida da Vera, que nesse ano está liderando esse trabalho, pela equipe que trabalha com ela. Mas nós te bendizemos por cada sócia, aquela que se julga menos importante, ela faz parte desta SAF e ela é uma bênção na vida desta igreja, é uma bênção do Senhor neste lugar. Ó Deus, muito obrigado pela liderança desta igreja, que tem dado total apoio para essas irmãs trabalharem, porque reconhecem que são verdadeiras servas do Senhor. Que essas irmãs possam ainda fazer muito nessa região, nessa igreja, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Nós agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, hoje é uma noite especial, noite de festa. São 100 anos da SAF, 110 anos da igreja, 100 anos estou comemorando por um ano. Nossa irmã Vera, nossa saudação, e nossa irmã Valéria, a nossa saudação. Valéria estava recordando que ela fez um ano de Bel há alguns anos atrás. Eu olhei para a Valéria e disse: há quanto tempo? Não sei. Eu já estou em patrocínio há 40 anos. Eu já passaram tantas pessoas ali na escola, mas eu fico muito contente de ver que você está aqui ativa na igreja, participando como vice-presidente. Eu gostaria de saudar a SAF. Eu creio que é a maior SAF presbiteriana do Brasil hoje. Nós temos cidades que têm mais de 100 mulheres na SAF, mas junto com várias igrejas, e um dado especial aqui, tem 108 mulheres na SAF. Foi um desafio, 100 anos, 100 mulheres, chegar a 108. Deus sempre dá o sobra para a gente. Deus nunca dá o que nós pedimos, Deus dá mais. Você tem 8 mulheres, você dá para alguém. Você pediu só 100? Mas Deus abençoe muito. Eu gostaria que as irmãs da SAF ficassem de pé. Todas as irmãs que compõem a SAF. Eu gostaria de dar meu abraço carinhoso a essas irmãs. Algumas são mais jovens, outras são mais velhas. Isso me alegra o coração. A SAF está composta de mulheres moças, mais anciãs. Isso traz bênção para a vida da igreja. Que Deus seja abençoando nossa SAF, Deus seja sustentando o ministério de vocês, que vocês sejam tremendamente cuidadas pelo Senhor. E profunda gratidão às minhas queridas irmãs. Muito obrigado. E o seu poder se exaltará em glória. Feliz o homem que teme o Senhor e nos seus mandamentos se compraz. Ó Pai, fala ao nosso coração, fala às nossas vidas. Traz a nós, ó Pai, a tua graça e o teu poder. Ministra para nós nesta hora tão especial, como família do Senhor, como povo eleito do Senhor. Esteja atuando nas nossas vidas e que nós sejamos um povo diferente, tocado pelo Espírito Santo da graça. E em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Podemos assentar, meus amados. Se eu pudesse dar um tema a esse salmo, eu daria o tema o Salmo da Família. Se eu pudesse acrescentar algo mais, eu diria o Salmo
salmo das bênçãos da família que tem homens, mulheres que buscam o Senhor e se compraz na palavra de Deus. Se eu pudesse andar um pouco mais nesse salmo, eu diria que esses salmos são as bênçãos de Deus para a vida do povo eleito dele, da história da igreja, por todos os dias da história da igreja, desde o nascimento da igreja até os nossos dias, tudo para a glória, para a honra e para o louvor do nosso Deus. Eu diria que esse salmo são as bênçãos que acompanham as nossas vidas em qualquer circunstância, mesmo as dificuldades mais profundas que nós venhamos a viver. O Deus da graça, o Deus de poder, o Deus de misericórdia, estende a mão sobre os seus e derrama o seu cuidado de uma forma triunfante para a glória dele. É interessante que esse salmo começa a falar daquele que teve o Senhor, e logo ele traz a primeira bênção para nós. Ele afirma categoricamente: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Meus queridos, nós não realizamos em nós mesmos, nós nos realizamos através dos nossos. Nós nos realizamos através da nossa família. Nós construímos para os nossos, para as novas gerações. Há muitos anos, os nossos irmãos que aqui passaram, edificaram a igreja, não olhando para os seus dias, mas olhando para o futuro. Quando a igreja olha só para os seus dias, ela muitas vezes se torna uma igreja pequena, não desenvolve, não cresce, porque ela vive em torno de si. Mas quando ela tem a visão do futuro, tem a visão das famílias, ela começa a crescer, a pensar um pouco mais e a adquirir um pouco mais, olhando para o futuro. Quando os nossos pioneiros escolheram este local, eles não olharam simplesmente para os seus dias. Vamos construir uma igrejinha pequena, vamos pegar um terreno pequeno, vamos ter uma igreja pequena nessa pequena cidade daqueles dias, mas olharam para o futuro e viram o que Deus iria fazer pela glória dele, pelo louvor dele e pela honra dele. Assim também somos nós. A primeira bênção de Deus é que Deus abençoa os nossos filhos. Se há alguma coisa que me chama a atenção na SAF, é o ministério feminino voltado para as famílias, de oração, de jejum, de intercessão pelos filhos da igreja, das famílias da igreja, pelas crises que muitas vezes vêm sobre nós. Nós estamos passando os momentos mais sérios da história do nosso país, no que refere-se à família. E não só o Brasil, mas o mundo todo está inserido dentro de um contexto desafiador para a família. E eu creio que este é o momento de nós dobrarmos nossos joelhos, interceder e dizer que a geração nossa será abençoada pelo Senhor, será guardada pelo Senhor, pela misericórdia de Deus e pelo poder de Deus. Há poucos dias, possivelmente alguns irmãos observaram o desafio que esteve na Suprema Corte Americana, quando discutia-se que a Suprema Corte deveria deliberar sobre a obrigatoriedade de todos os estados americanos aceitarem o casamento homoafetivo. É uma discussão muito séria ali nos Estados Unidos. Alguns estados aceitam, outros estados não aceitam. O que me chamou a atenção foi um cartaz: 2 mães, 3 filhos, uma família feliz. Não é esse o projeto que Deus estabeleceu? Não é esse o projeto que Deus colocou para nós? Não é essa a graça que Deus espera que nós sigamos? Agora o nosso Congresso está discutindo novamente se a família deve ser reconhecida como um ente social ou deve ser reconhecida como uma família tradicional de pai, mãe e filhos. E eu creio que é o momento da igreja do Senhor Jesus Cristo orar, dobrar
diante do Senhor e dizer para o nosso país que neste país tem profeta de Deus, tem povo de Deus, tem família de Deus, e que crê que a bênção de Deus é para os seus, de acordo com a misericórdia de Deus. Nós não estamos construindo para os nossos dias. Por isso que a bênção desse salmo é muito importante para nós. Quando nós trazemos nossos filhos à frente da igreja e os batizamos e os consagramos ao Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, os meus filhos lhe pertencem para a glória do Senhor. Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Deus não é Deus simplesmente de indivíduos, mas é Deus de famílias, de descendência pela graça de Deus. Examine o Velho Testamento e o Novo Testamento, o irmão irá observar essa sequência, como que a palavra de Deus vai tratando da família e vai trazendo para nós esse sentido maior. A sua descendência será poderosa da terra, será abençoada a geração dos que temem o Senhor. Nós não vamos estar aqui nos 150 anos da SAF, nem nos 150 anos da igreja. Outra geração vai estar. Alguns aqui estão, vão participar, mas possivelmente nós vamos ver tantas bênçãos. Nós vamos olhar para o mundo e vamos pensar: por que o mundo é assim? Por que Deus preservou os céus? A razão é que teve uma geração do passado que creu no Senhor Jesus, andou nos seus mandamentos, que firmou no Senhor, e mais do que isso, creu que Deus ia cuidar dos seus. Deus cuidará dos nossos. Quando você chegar na sua casa, meu querido irmão, minha querida irmã, ajoelhe diante do Senhor e coloque os seus filhos perante o Senhor. Ah, mas pastor, meus filhos estão longe. Não importa se estejam longe. Diga para Deus: Senhor, um dia eu os consagrei ao Senhor. Eles são filhos da salvação. Traga-os e creio que Deus vai trazê-los. No tempo de Deus, no momento de Deus. Olha para os seus netos, olha para as gerações futuras. Entenda que a promessa é para você no dia de hoje, não para daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos. É assim que a SAF trabalha, com seus ministérios, o ministério humano de intercessão, na busca diante do Senhor, com outros ministérios específicos de oração, orando a Deus, buscando a Deus, intercedendo diante de Deus pelos filhos, pela graça e pelo poder de Deus. Quando eu era criança, uma pessoa da nossa igreja disse para mim: eu sou sua mãe de oração, Dona Amélia. Dona Amélia é uma mulher muito amiga da minha mãe, e ela dividiu os filhos. Quando eu passei por algumas crises na adolescência, um dia a Dona Amélia chegou para mim, me abraçou e disse: meu filho, eu sou sua mãe de oração, e Deus não vai deixar você ir longe, Deus vai trazer. Quando eu pensei que a corda poderia me levar para tantos lugares, para tantos sonhos, para tantos desejos, eu entrei numa igreja e lembrei daquilo que eu vi de Dona Amélia. Quando eu voltei para a cidade, voltei para a igreja, voltei e ia para o seminário, abracei Dona Amélia e disse: meu filho, eu estaria orando por você até o dia da morte dela. Eu tive com ela algum tempo antes. Eu disse: hoje orei por você. É isso que faz a SAF um ministério diferente, e faz a SAF grande diante do Senhor. Creia nas bênçãos de Deus para as famílias, para a glória de Deus. A segunda bênção eu gostaria que nós pudéssemos agradecer está no verso 3. Na sua casa, prosperidade e riqueza,
e a sua justiça permanece para sempre. Vivemos um momento de muita ganância no nosso país, de muita corrida pelo materialismo, e possivelmente um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta é que as pessoas não estão contentes com aquilo que possuem e cada vez mais querem ter mais, e a busca do querer mais está se autodestruindo pouco a pouco a sociedade. O texto sagrado traz uma coisa diferente para nós. O texto sagrado quer dizer que Deus é que sustenta as nossas vidas. A sustentabilidade nossa vem do Senhor. Não aqui está falando de prosperidade humana, não é esta a tese, não é assim que nossa igreja entende. O texto está falando que Deus, a sua graça e o seu poder, abençoa os nossos lares, abençoa as nossas casas, para que nós tenhamos o necessário para as nossas vidas, e muitas vezes mais do que nós precisamos, pela graça de Deus e pelo poder de Deus. A sustentabilidade, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje o Senhor. Há 2 salmos da Bíblia muito interessantes. Eu gostaria que os irmãos pudessem relembrar esses salmos. O Salmo 127, possivelmente cada irmão sabe esse salmo de cor. O Salmo 127 tem uma expressão que nós gostamos muitas vezes de lembrá-la. No verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Alguns irmãos vão dizer, mas esse salmo, o salmista está dizendo o seguinte: eu não preciso trabalhar porque Deus vai mandar para mim. Meus amados, nós somos uma região que planta café. Se eu chegar para o pé de café e falar, produza, sem cuidar dele, ele não vai produzir. Eu estava dizendo ao pastor, dos pastores da igreja, que eu tive o privilégio, por quase 20 anos, de ser produtor de café. Na minha terra, todo mundo produz café. E com um bom mineiro, a gente logo vai economizando, logo compra um pedaço de terra, logo quer plantar alguma coisa, está tudo mecanizado. Mas eu descobri uma coisa: a lavoura, eu precisava conversar com a lavoura. De vez em quando, tratar a lavoura como fosse uma pessoa. Andar por meio da lavoura. E eu precisava cuidar da lavoura. Ver os insumos necessários, ver o adubo necessário, ver a maneira necessária da água, se fosse possível irrigar, para que pudesse produzir mais, e dar tudo o que a planta precisava na hora certa, no momento certo, para que o grão pudesse crescer, que eu pudesse colher no momento certo, que eu pudesse ter um bom preço no mercado. Há um trabalho, um árduo trabalho. Não era um trabalho simplesmente fácil de fazer. Depois de um certo período, eu descobri que eu não tinha mais tempo para fazer esse trabalho. Eu não podia cruzar os braços e dizer para cada pé, dizer, produza. Eu não ia produzir. Eu fui obrigado a passar para meus irmãos, depois vi que estava dando trabalho demais para eles, até que resolvi vender e partir para outras coisas. Mas o que esse salmo significa para nós? Aí vem o Salmo 128. E o Salmo 128, verso 2, traz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te dá bem. Meus amados, nós mineiros gostamos de levantar cedo. Se existe uma coisa boa em Minas Gerais, é que nós gostamos de levantar cedo. E queremos levantar bem cedo e ver todas as coisas, e trabalhar o dia todo. Mas é uma coisa que nós precisamos aprender: quem sustenta as nossas vidas é Deus. O nosso trabalho é uma prestação de serviço na sociedade na qual nós estamos inseridos. É assim que João Calvino interpretava o trabalho. A vocação para o trabalho é a prestação de serviço que eu e você devemos dar à sociedade. Mas o sustento vem de Deus.
que multiplica o que nós temos e que não deixa faltar nada a nós. Por isso nós não precisamos ficar com ganância, não precisamos fazer negócios escusos, não precisamos destruir pessoas. Deus sustenta as nossas casas dentro de milagre. Por isso aqueles que creem no Senhor e aqueles que vivem no Senhor não passam por necessidades. Fui moço e agora sou velho. Jamais vi o justo mendigar o pão e a sua descendência. Davi estava olhando não só os seus dias, mas olhava também o futuro da sua família, a sua descendência a passar por necessidades. 100 anos de história da SAF, 100 anos que as minhas queridas irmãs experimentaram a mesma experiência de todo dia. Deus supriu a dispensa das suas casas. 100 anos que muitas das minhas queridas irmãs experimentaram o milagre de Deus. Deus multiplicou o arroz, o feijão, a farinha e os víveres de nossa casa. 100 anos e 110 anos de história da igreja, que essa igreja nunca encontrou um servo do Senhor e nenhuma praça mendigando, porque Deus, na sua graça, sustenta os seus. Que diferença é isso para nós? Como é que é bom nós entendermos isso? Que a bênção de Deus vem sobre nós de uma maneira maravilhosa. É a bênção da sustentabilidade. Isso traz contentamento que Ele cria no nosso coração. Por isso Paulo pode dizer: alegrai-vos, outra vez alegrai-vos, perto está o Senhor. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância da vida. Paulo estava passando o momento mais difícil de sua vida. Ele estava preso, estava na prisão de Cesareia e escrevia para Filipos. E a carta aos Filipenses é a carta de maior alegria, eu sabendo que possivelmente não sairia da cadeia, iria morrer ali. Mas ele tinha absoluta convicção que o contentamento e a alegria faz parte integral das nossas vidas. Meus amados, eu gostaria que nós guardássemos essa bênção diante de Deus. Graças te damos, Senhor. Graças te damos porque a nossa descendência seja abençoada. Graças te damos, Senhor, que o Senhor dá a nós o necessário para as nossas vidas. A terceira bênção está no verso 4. O justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. A expressão luz das trevas colocada nesse texto, ela se refere a Deus como conselheiro das nossas vidas. Deus não é simplesmente o Deus que dá luz a nós nas trevas do pecado. Não é esta a ideia do Salmo 112. A leitura do Salmo 112 refere-se à própria experiência de Davi como político e como rei, quando muitas vezes ele não sabia o que fazer, e às vezes, muitas vezes à noite, colocava-se diante do Senhor, e tinha o travesseiro como o grande conselheiro da sua vida, e Deus no outro dia abria caminhos que Davi nunca imaginou que eram possíveis. Deus lança a luz nas nossas trevas. Possivelmente as minhas irmãs da SAF, juntamente com seus lares, poderiam relatar quantas vezes a minha amada irmã e meu amado irmão dormiram orando ao Senhor para que pudesse ter respostas diante de algumas negações, diante de alguns problemas, diante de algumas lutas. E no decorrer da noite, Deus, pela sua graça, abriu caminhos que os meus queridos nunca imaginaram que pudesse abrir. Deus cuidando do seu povo, e Deus derramando a bênção sobre o seu povo.
e Deus fazendo maravilha junto com o seu povo. Possivelmente o nosso irmão Nailton e os nossos prefeitos talvez já experimentaram essa situação. Oraram a Deus diante de acusações, diante de palavras, momentos difíceis, profundas trevas, profundas dores, e Deus, na sua graça, abriu caminhos. Quantas vezes nós no conselho nos reunimos para tratar de assuntos em 110 anos de igreja, nós não temos aos nossos olhos respostas adequadas, e nesta hora o Senhor se apresenta como nosso conselheiro e lança luz nas nossas trevas. Deus, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, não é só o príncipe da paz, não é só o maravilhoso, mas Ele é o conselheiro, o mais eficaz de todos os conselheiros para as nossas vidas. Eu gostaria que os irmãos olhassem em 2 Samuel capítulo 22. É o texto que Davi vai descrevendo toda a sua experiência como rei. Ele estava agradecendo a Deus, estava louvando a Deus e glorificando a Deus, porque Deus cuidou dele, cuidou da sua vida, dirigiu a sua vida a cada instante. E é nesse texto que Davi, a certo momento, depois de mostrar o caminho do Senhor, mostrar quem é Deus, que Deus é fortaleza, Deus é que abre portas, Deus é que levanta caminhos, Deus é que faz tudo maravilhoso, Deus lança luz nas trevas. Deus lança luz nas trevas. Meus amados, verso 29: Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Não está falando de pecado, não está falando da iluminação da graça de Deus sobre o mundo pecaminoso, mas está mostrando como Deus vai abrindo caminhos que nós muitas vezes não sabemos e nunca vamos entender. Graças te damos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, o Deus que abençoa a nossa descendência, o Deus que dá-nos a sustentabilidade para as nossas vidas, mas o Deus também que cuida de nós, nos aconselhando nas horas mais difíceis das nossas vidas. Mas há uma quarta bênção que eu gostaria de deixar para os irmãos. Distoso homem, verso 5, que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa e juízo, não será jamais abalado, se a título e glória eterna, distribui aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria de dizer o seguinte: aquele que teme o Senhor, aquele que vive o Senhor, não só tem para si, mas tem para dar. Todos nós temos algo para fazer neste mundo nosso. Martin Luther King teve um dos sermões mais famosos dele, e nos sermões dele ele falava que nós temos pães para distribuir neste mundo nosso. Foi um período em que ele estava olhando a sociedade americana, as crises que passavam no mundo dos Estados Unidos, e olhando ao seu derredor, e ele chama a atenção da sociedade para uma reflexão séria. Na sua reflexão ele afirma: todos nós, salvos em Cristo Jesus, temos pães para dar. Todos nós já recebemos visita em casa, e todos nós já recebemos, colocando à mesa algo para visita em nossas casas. Ninguém que foi à nossa casa voltou com as mãos vazias. Todos nós temos alguma coisa para fazer para alguém. Há uma diferença muito grande quando o crente ocupa lugares. Ele enriquece o lugar que ele está. Algumas pessoas chegam a dizer: não há como explicar. De uma hora para outra, nós temos mais isso que eles. Pedro havia tentado pescar a noite toda,
não havia conseguido nada. Jesus mandou lançar as redes. Pedro lançou as redes e buscou peixes. E veio tantos peixes que coube no barco de Pedro, e ele mandou vir outro barco, porque o barco dele não foi suficiente para levar os peixes. Alguns milagres nessas vidas são muito mais do que nós pensamos, muito que mais que nós imaginamos. Por isso nós temos bênçãos para dar. A igreja precisa ter uma visão social abrangente. Ela não pode fechar os olhos. Ela tem de cumprir cada vez mais o seu ministério. E nós temos de fazer diferença aonde Deus tem nos colocado. Qualquer lugar que Deus te coloca para servir, você vai ter pessoas ao seu derredor que você possa abençoar. Primeiro levando para Cristo, levando a experiência com o Senhor Jesus Cristo, depois levando a entender as bênçãos de Deus para quem está no Senhor. Eu terminaria a mensagem dessa noite colocando a última bênção que o texto traz para nós. Eu gostaria que você olhasse o verso 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, porque havia cumprido os seus aniversários o seu desejo. Não se atemoriza de más notícias. De uma maneira positiva, eu diria, aquele que está no Senhor, nossa SAF, nossa igreja, ela crê na soberania de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos. Há momentos em nossas vidas que nós não compreendemos alguns fatos. Alguns anos atrás eu estava acompanhando uma família, e aquela família sonhava em ter um filho. Era o desejo deles ter um filho, carregar no colo o filho, viver com o filho, a SAF da igreja orando, intercedendo, a igreja toda clamando ao Senhor para que aquele filho nascesse e fosse uma bênção nas mãos de Deus. Quando a senhora da casa comunica: eu vou ter uma filha, aí todos começaram a alegrar, louvar a Deus, e logo alguns irmãos da igreja dizendo: então logo ela vai ter, o namorado vai ser esposa do meu filho, a idade é competente. Logo apareceu sogro e sogra para aquela criança que estava gerada, para a alegria de ver aquele casal. No dia do nascimento eu estava presente. Eu acompanhei o casal até o hospital. A irmã entrou, e quando eu vejo o esposo que assistiu o parto, ele volta chorando. Eu disse a ele: você não está alegre com o nascimento da sua filha? Ele disse: estou alegre, pastor. Mas ela nasceu com fendas tão profundas, tão profundas, parece que ela nem um rosto possui. São fendas tão profundas, pastor. E ele chorava. E pastor, como vai ser essa situação? Disse: meu querido, Deus tem projetos sobre todas essas coisas. Uma coisa eu quero dizer para vocês: eu vou estar junto com vocês. Eu sei que ela vai passar por momentos difíceis, mas eu vou estar junto com vocês. Vou acompanhá-los. Vou viver o drama de vocês. Agora é hora de agradecer a Deus, de louvar a Deus, glorificar a Deus. Quando a mãe voltou para o quarto, a filha ficou no berçário, as lágrimas escorriam nos seus olhos. Eu pude abraçar a mãe e chorar com ela, dizendo: minha querida e minha amada irmã, tudo está nas mãos de Deus. Deus vai abrir as portas.
Logo nós começamos a conversar com uma pessoa, com outra, descobrimos um centrinho de tratamento para essa situação em Bauru. Fizemos a primeira cirurgia, segunda cirurgia, terceira cirurgia, quarta cirurgia, quinta cirurgia. Hoje a criança está com 6 anos. É uma bênção diante de Deus. O rosto não tem mais nada daquilo. Ela, pelos diagnósticos dos médicos, ela precisa pelo menos mais 2 ou 3 cirurgias. Eu acompanhei cada uma daquelas cirurgias. Senti o drama dos pais. Há poucos dias o pai me abraçou e disse: olha a inteligência da minha filha na escola. Ela está na escola. Só tira 100. E volta alegre, feliz. Há poucos dias ela voltou triste da escola, dizendo para a mãe que alguém tinha brincado com ela. Porque ela ainda fala um pouco diferente. A mãe abraçou a filha, explicou para ela que isso é passageiro da vida. O que nós precisamos compreender, meus amados, que não há má notícias, não há destruição para as nossas vidas. Nós não podemos destruir as nossas vidas diante das intempéries que o mundo traz a nós. A obrigação nossa é levantar a cabeça, é olhar para Deus e dizer para o Senhor: Senhor, em Teu nome eu sou mais do que vencedor, para a glória, louvor e honra do Teu nome. Nós não podemos simplesmente entregar os povos, jogar a toalha e pensar que nós estamos destruídos. O Deus que cuida de nós é mais do que todas as coisas. Ele tem projetos grandiosos para nós. Ele tem coisas grandiosas para nós. Ele tem coisas inimagináveis para nós, de acordo com a vontade sábia e santa dele. 100 anos de SAF. Quantas experiências profundas minhas irmãs tiveram na vida da igreja. 110 anos de história de igreja. Quantas coisas grandiosas Deus fez, e quantos milagres Deus fez, e quantos Deus ainda vai fazer. Então, meu querido, não importa o que aconteça com a sua vida, não joga a toalha, olha para Deus, não desvie os seus olhos do Senhor. Ele vai se segurar nas suas mãos e vai dizer para você: meu filho, eu tenho algo muito precioso para você. As dores você vai ter, as amarguras você vai passar, mas eu tenho algo mais precioso, muito maior que você pode imaginar e pensar nas suas vidas. Soberania de Deus, providência de Deus em todas as coisas. Não há derrotas, há experiências que nos marcam e há planos novos a seguir, para a glória de Deus. Este ano estou completando 40 anos de ministério. Eu estava dizendo para minha esposa: parece que eu estou começando o primeiro ano de ministério, nem como eu primeiro. E cada dia mais eu vejo o poder de Deus e a graça de Deus sendo derramada sobre o povo de Deus. Nós precisamos mudar a história com as nossas vidas. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor abençoa as nossas famílias. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor sustenta as nossas casas. Graças te damos, Senhor, que nos momentos de dúvida e dificuldades o Senhor nos aconselha. Graças te damos, Senhor, porque temos sempre para dar, mais do que precisamos. Graças te damos, Senhor, que a tua providência e a tua soberania dirigem todas as coisas.
das nossas vidas. Não há nada que nós não façamos que não esteja no plano eterno de Deus. Que Deus nos abençoe e nos sustente para sempre. Amém. Filhos, o Senhor que cuida dos nossos netos, das nossas noras, dos nossos genros. Ó Pai, se há alguma enfermidade, que a Tua graça possa estar presente. Se há algum momento de dor profunda, de separação, de amargura, de saudade, que o Senhor possa nos consolar. Que nós, ó Pai, não joguemos a toalha, mas continuemos olhando para o Senhor e caminharmos firmes. Crendo, ó Pai, que o Senhor faz tudo como lhe apraz nas nossas vidas. Ó Pai, se há algum irmão, se há alguma irmã, tem algo tão profundo na sua vida e nesta noite o Senhor esclareça. O Senhor trabalhe de uma forma toda especial nessas vidas. Que essa igreja, ó Pai, possa fazer diferença. Que esse centenário não seja simplesmente um centenário, mas seja um momento de quebrantamento de vidas. Que nossas vidas, ó Pai, estejam diante do Senhor, do louvor, pela honra e pela glória do Teu nome. Ó Pai, toque nas nossas vidas. Toque, ó Pai, nos nossos corações. Dá-nos, ó Pai, experiências novas diante do Senhor. Possa, ó Pai, reanime as nossas vidas. Cura as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas mais do que tudo, ó Pai, enxugue as nossas lágrimas. Muitas vezes lágrimas da noite, de dores profundas diante do Senhor. Possa nos dar um novo rear, uma nova esperança. No Teu poder, no poder do Teu Espírito, dá a nós um manto de Elias, dobrada a porção do Espírito, a cada um daqueles que estão aqui à frente, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Pai, nós te agradecemos por esses 3 prefeitos conosco. O prefeito Ailton, aqui do Iguaçu, o prefeito Pai de Abracampo, o prefeito Pai de Chalé. Nós te louvamos, ó Pai, por esses queridos e amados irmãos, pelo vereador que está conosco. Que o Senhor possa sustentá-los, ó Pai, para que recebam do Senhor a instrução do alto, para reerguer as instituições, para mostrar que é possível um legislativo, para mostrar que é possível um executivo sério, competente, que preocupa com o povo, que sofre com o povo, mesmo nessas horas, ó Pai, de falência que nós estamos vivendo. Suplicamos, ó Pai, que a bênção esteja sobre esses irmãos, no exercício do trabalho deles, e que os pastores dessas cidades possam orar, interceder e apoiar o ministério desses queridos irmãos. Os nossos queridos pastores sejam o braço direito e esquerdo do trabalho desses irmãos. Que eles possam, Pai, erguer esses braços para abençoar o povo, não somente o povo evangélico, mas o povo em geral, porque a bênção deles é para a cidade toda, para a região toda, para o estado, para o país, quando eles estão lutando para reerguer instituições. Ó Pai, dê a esses irmãos a amplitude do trabalho que estão fazendo, para que eles possam enxergar que o Senhor há de usá-los para a glória, para a honra do Senhor, como homens públicos, fazendo diferença de acordo com a Tua graça e Teu poder. Que nós, ó Pai, como igreja, sejamos, ó Pai, como o Adão e o Josué, segurando os braços do nosso Moisés, para que Ele abençoe o povo, para a glória e para a honra do Senhor. Abençoe os lares, os filhos, genros, noras, netos, todos que formam a família desses irmãos, para que eles possam crescer de acordo com a Tua graça e Teu poder, e possam crescer, ó Pai, crendo também nas instituições, e que possam ser úteis diante do Senhor,
para a glória e para a honra do Senhor. Abençoa os esposos, queridos, sustenta essas queridas irmãs, fortalece a vida delas, para que elas sejam vidas preciosas diante do Senhor. Derrama as tuas bênçãos sobre essas vidas, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Sim, eu sei, Senhor, tem os teus caminhos, tem os teus próprios planos, tem o bom trabalho. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Número 14. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a ti entregar. Como oferta de meu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a ti entregar. Como oferta viva em teu altar. Oferta agora, Senhor.